Aprendemos ainda uma outra coisa muito interessante sobre a velocidade da luz com uma teoria da relatividade de Einstein. Vamos tentar explicar isto, mas sem apresentar, né, a formulação da teoria da relatividade que me leva às transformações, conhecidas como transformações de Lorentz, né? Mas um dos resultados, ou uma das consequências, né, da teoria da relatividade é a seguinte: se eu tenho aqui dois referenciais, né, e para cada referencial nós vamos usar um conjunto de coordenadas diferentes, claro, para especificar a posição de um ponto. E, claro, na teoria da relatividade eu tenho que especificar não somente as coordenadas de um ponto, mas também, no caso de um evento, eu tenho que associar a posição onde ocorreu o evento e o instante de tempo no qual ocorreu o evento. No outro referencial, nós vamos indicar esse evento como tendo acontecido num ponto cujas coordenadas são x', y', z', e num instante de tempo t', né? Porque o tempo, na teoria da relatividade, perde o caráter absoluto, de forma que aqui eu tenho o eixo z, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x, né? E aqui então eu tenho z', y' e x'. É claro que aqui nós estamos falando, por exemplo, da posição de um objeto. Por exemplo, só é que nesse referencial as coordenadas são x', y', z'. E nesse outro referencial, a posição desse mesmo objeto é x, y, z e t. Ora, de acordo com a teoria de Einstein, se esse referencial se move para a direita com uma velocidade v, então vou tratar apenas da coordenada x, né? A coordenada x se relaciona, de acordo com uma teoria da relatividade, de tal maneira que x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2 de x' mais v vezes t'. E agora, o que nós podemos perceber, né? É que, de fato, se eu considerar v sobre c, né, como sendo muito pequeno, nós temos uma expressão que é bem conhecida. X é igual a x' mais v vezes t. Mas eu não quero ficar aqui discutindo como chegamos a estas expressões. Essas transformações aqui são conhecidas como transformações de Lorentz. O que eu gostaria de chamar a atenção é que na teoria da relatividade, em relação a quase tudo, nós temos sempre alguma coisa que envolve 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Esse é um fator que aparece em várias expressões da teoria da relatividade. De forma que esse fator, né, muitas vezes se escreve como gama de V, né, o fato é que esse fator aqui é muito importante na teoria da relatividade. Aqui eu dei apenas um exemplo.
Ora, o que é que nós estamos concluindo, ou podemos concluir? É que a teoria da relatividade nos leva a uma conclusão curiosa. Para que tudo isso aqui faça sentido, eu tenho o seguinte, tenho que ter V menor do que C. V menor do que C. O que significa isso? Não faz sentido falar em velocidades de um referencial, mas um referencial pode ser uma pessoa, pode ser uma partícula, pode ser o que você imaginar. O fato é que esse objeto que se movimenta, ele obrigatoriamente tem que ter uma velocidade menor do que a velocidade da luz. Mas isso faz com que a luz seja privilegiada. Sim, a velocidade da luz é a velocidade limite. Nada pode ter uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Essa é uma coisa surpreendente. Coloca a velocidade da luz como sendo algo muito especial. Por quê? Ela é o limite. Ela é o limite. Nenhum objeto pode se movimentar a velocidade maior do que a velocidade da luz. Isso é verdade? Bom, vamos a duas considerações. A primeira é a seguinte: na realidade, como a luz é composta por partículas denominadas fótons, então, se você olhar a natureza corpuscular da luz, né, você vai descobrir que a luz é composta por diminutas partículas conhecidas como fótons. A característica do fóton é ter massa zero. Massa zero. Não escrevi aqui outras expressões, né, envolvendo a massa, mas de qualquer maneira, hoje se sabe que o fóton é uma partícula de massa zero. Isso faz com que, na realidade, o fóton seja a partícula mais veloz no universo. Nenhuma outra partícula pode ter uma velocidade igual a esta. Mas, de acordo com as teorias modernas, a gente pode pensar em partículas que eventualmente tenham a massa igual a zero. Se suspeitava algum tempo atrás de que os neutrinos seriam partículas de massa zero, né? Mas existem os gluons, que também têm massa zero, de forma que hoje o nosso entendimento é o seguinte: outras partículas que tenham uma massa igual a zero, como os neutrinos, né, os gluons, outras partículas que tenham massa zero, elas adquirem esse privilégio dos fótons, da luz. Estas partículas de massa zero podem e viajam a velocidade igual à velocidade da luz. Agora, as demais partículas que têm massa, não. Elas têm sempre uma velocidade menor do que a velocidade da luz. Mas seria isso verdade? Sempre se conjectura a existência de táquions, partículas, né, que se movimentam com velocidade maior do que a da luz. Há pouco tempo, disseram que neutrinos se propagavam com velocidade maior do que a da luz. Isso pode acontecer? Olha, em princípio sim. Mas isso significa que nós
não teríamos entendido tudo. O nosso entendimento hoje é de que nada viaja a uma velocidade igual à da luz se o objeto tiver massa. Se, por acaso, encontrarem objetos mais rápidos do que a velocidade da luz, lá se vai para o espaço a teoria da relatividade. Vamos ter que começar a pensar outras teorias, né? Mas, de qualquer maneira, isso nunca aconteceu. Agora, num acelerador de partículas, você acelera partículas a velocidade muito próximas da velocidade da luz, muito próximas, né? De forma que o que se pretende, né, o que se entende também é que um acelerador no passado acelerava partículas a essa velocidade da luz, quase a velocidade da luz. À medida que você aumenta a energia dos aceleradores, você vai adquirindo velocidades mais próximas da velocidade da luz. Hoje estamos aqui para um fator de 7. Então, com velocidades cada vez mais próximas da velocidade. Você pode aumentar a energia do acelerador e chegando a 0, no futuro, né, 9 ou 37 noves ou 40 noves, né, C, mas nunca igual a C. Só partículas destituídas de massa igual a 0, podem ter uma velocidade igual à velocidade da luz. No entanto, partículas dotadas de massa, como aquelas que nós aceleramos em aceleradores, o próton, o elétron, etc., para estas partículas, necessariamente V é menor do que C. Existe uma consequência, né, desse fato que se chama do problema do horizonte, né? Horizonte. O que significa isto? Se nós estamos num determinado ponto aqui do universo e imaginando que o universo tenha um tempo de vida ou de existência, né, de T, universo, né, então existe uma distância máxima à qual nós podemos ter acesso a informações. Essa distância máxima é o que nós chamamos de horizonte. O horizonte é igual a C vezes esse tempo de existência do universo. É o intervalo de tempo decorrido desde o Big Bang. Isto por quê? Ora, como a velocidade que eu consigo obter informação, a máxima velocidade é a velocidade da luz, então eu não tenho informações a respeito de distâncias superiores ao horizonte. Essa é uma consequência, né, da constância e o limite da velocidade da luz.